Coração de Padrasto, Alexandre Égino de Carvalho. Oi, gente, tudo bem? Eu vou trazer um trecho deste livro. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Esse trecho eu achei bem polêmico. Eu não concordo com ele. E é por isso que eu vou trazer também. Às vezes eu vou trazer algo que eu concordo, do que eu gostei muito. E às vezes é justamente porque eu não concordo. Para que vocês pensem também sobre isso, ok? Isso aqui que ele vai falar, tem um outro livro, que já está falando sobre isso. Quer ver? Agora eu tô lembrando. Olha só, eu tô lendo 2 livros que eles se contrapõem. É muito interessante isso, eu gosto disso. Sabe, a gente tem que ler os 2 lados. A gente não precisa concordar com tudo. Quem contrapõe essa ideia é o Dante Donatelli. A vida em famílias, novas formas de tirania. Aqui o Dante Donatelli, ele vai falar que a criança ela sai da posição de liderado para ser uma autoridade sobre os pais. Quer ver? Ele diz aqui, se os pais não assumem seu espaço, virá alguém que o ocupará. Nesse momento, os filhos estão ocupando espaços que um dia foram de seus pais em uma boa parte das famílias. Os chamados pais médios de Piaget são pessoas com boa formação e boas intenções que, porém, cometem erros graves quando o assunto são os filhos. Se durante um longo tempo houve uma espécie de sadismo cuja máxima é que é necessário quebrar a vontade da criança ou fazer sentir à criança que há uma vontade superior à dela, hoje parece que isso foi posto do avesso. É a vontade dos filhos que determina a dos pais. Então, ele está falando aqui que a nova forma de tirania é a criança como tirano. É a criança que é o líder, é a criança que é a autoridade, é a criança que manda. É a criança que decide o que vai comer, né? Enfim. Que decide tudo. E é o que ele vai defender aqui, parece, né? O autor do Coração de Padrasto. Vamos ler aqui, página 83. Eu fui pai biológico depois dos 40 anos de idade. Minha filha mais nova nasceu quando eu tinha 42 anos. Tento não forçar a educação da minha pequena com valores ultrapassados, mesmo que sejam valores que eu julgo corretos. Aqui, ele acredita que os valores, eles têm data de validade, eles vencem, né? Então, se eles são para durarem um tempo, depois eles já não servem mais, né? Preciso trocar os valores. Eu não sei como você vê os valores, mas para mim os valores
eles são atemporais, eles não têm data de validade. Eu não vejo já dessa forma como ele vê, né? Penso que, se a educação de casa e os valores do mundo forem muito distantes, vamos criar um abismo entre nós. As crianças acatam nossa educação, porém, se isso não tiver uma conexão com o mundo delas, o nosso relacionamento vai se romper. Há um problema nas pessoas que são pais muito tarde, fora de época, né? Na verdade, Deus fez a nossa biologia para que a gente fosse pai e mãe cedo, né? Nós fomos criados para sermos pais jovens, não pais com 30, 40 anos, 50, né? Então, nós fomos feitos para sermos pais, assim como todas as outras espécies, bem jovens, na flor da idade, no início da maturação ali, fértil, né? Assim Deus criou a gente. Agora, o que é o problema? Geralmente, quando alguém se torna pai, mãe, tarde assim, se torna um pouco mole, sabe? Demais. Muito condescendente. Muito permissivo. Na verdade, aparenta mais ser um avô, uma avó do que uma mãe. Geralmente as mães e os pais, eles são mais rígidos na educação dos filhos. Os avós, eles são mais permissivos, né? Enfim. Talvez porque demorou tanto para eu ter, agora eu quero agradar muito essa criança. E aqui o discurso dele o tempo inteiro é: que medo de perder a afeição dessa criança. Então eu tenho que fazer de tudo para agradar essa criança. E aí a criança, ela se torna uma idolatria, né? Aqui ele fala o quê? Primeiro, que eu acho errado, os valores como uma coisa que tem data de validade e a troca de valores. A criança como autoridade, não mais o pai e a mãe. Então a preocupação é de agradar essa criança e de não quebrar o vínculo com essa criança. E aqui ele fala de um medo que o pai e a mãe têm de não criar uma conexão com o mundo das crianças. Mas o mundo das crianças não é o mundo do pai e da mãe. Pelo menos que eu me lembre, quando eu era criança, eu não nasci e trouxe o meu mundo e apresentei para o meu pai e para minha mãe, não. Eu adentrei ao mundo do meu pai e da minha mãe. Mesmo que for uma mãe ou um padrasto, ou um pai, uma madrasta, mesmo assim que seja uma família que foi reconstruída, reformulada, mesmo assim a criança adentra ao mundo do adulto. É você que faz o mundo dela. Então ela não tem o mundo dela. Geralmente aquilo que ela gosta de comer é o que o pai e a mãe gostam de comer. É o que eles oferecem. É claro que a criança às vezes tem, igual por exemplo, eu lembro que uma vez eu disse assim: minha filha não gosta de tal coisa.
E daí alguém me corrigiu e falou assim, não, mas criança não é assim. Eles têm a resistência, você tem que oferecer mais vezes, né, para que ela experimente. E é assim. Então, o pai e a mãe criam o paladar da criança, o gosto musical, enfim, o mundinho da criança. É o pai e a mãe que vai formando. E é preocupante quando alguém acha que os valores têm data de validade. Não há problema nenhum quando os dois pensam assim, o pai e a mãe, né? O difícil é se você casa com uma pessoa, você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outra, aí você quer educar seu filho de um jeito e o outro vai lá, escondido, e desfaz tudo aquilo que você está construindo. Às vezes é assim. Aí é o problema, quando marido e mulher têm, né, assim, pensamentos diferentes em relação à educação da criança. Enfim, aqui ele demonstra o medo de perder a afeição do filho. Temos que reciclar valores e alijar alguns conceitos. Vai chegando uma época em que começamos a ficar fora do nosso tempo. É preciso estar atento às mudanças. Vi muitas crianças educadas em famílias religiosas se distanciarem dos pais quando se depararam com o mundo real. Por quê? Porque não havia conexão verdadeira entre a educação e o mundo lá fora. Isso aqui é muito relativo. O que é o mundo real? Há tantas realidades de comportamento, nem vou falar de pensamento, se bem que o pensamento cria o comportamento, né? Mas há pessoas e pessoas, jovens e jovens, não estão todos fazendo as mesmas coisas. Então, você pega uma fatia de realidade, porque a realidade, ela é heterogênea. Aqui, esse é o problema, ele está contando com uma realidade homogênea, não é. O bolo não é tudo igual. Há várias fatias de realidade. Qual fatia de realidade ele está falando? Quer dizer que eu tenho que copiar, é isso que eu tenho trazido para vocês. Eu tenho que copiar o comportamento da atualidade, da realidade, não importa o que estão fazendo, eu tenho que me adequar a isso. Eu tenho que me nortear por isso. Eu tenho que olhar na TV, na internet, nas redes sociais, o que estão fazendo e passar a fazer essas coisas. Não é bem assim. E esse medo, né, de perder a afeição da criança, é muito estranho isso. Não queremos perder o Ivy, o tempo inteiro. Ele demorou tanto para ser pai que quando ele tem um filho, ele vai idolatrar essa criança. Ele vai estragar essa criança. Entende? E pode se tornar uma criança que ninguém vai suportar. Sabe que é insuportável. Sabe? Que vai tratar mal todo mundo. Os empregados, a professora. Misericórdia, não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é assim que a gente ama as pessoas. Não queremos perder os nossos filhos, ninguém quer. Tendemos a nos agarrar a eles como se pudéssemos
impedir que cresçam e partam. Mas, quando tentamos dar aos nossos filhos uma educação igual àquela que nos foi ensinada, corremos mesmo risco de perdê-los. É melhor estar atento aos novos tempos, claro que sem perder nossas raízes, contudo, temos que ser flexíveis. Quando ele fala de flexível, é em relação aos valores. Essa flexibilidade é fazer o gosto da criança para não perder a criança. E, se for preciso, jogar fora todos os valores que você tem, porque a criança é mais importante do que os valores. Olha isso! É um déspota essa criança, é um rei, né? Misericórdia. É um Deus na terra, né? Aqui ele cita Belchior. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. E estamos numa fase de mudanças rápidas. Outro dia, uma amiga de 40 anos de idade falou que não tinha filhos e que não pretendia tê-los. Ela fez o seguinte comentário: eu passei a minha vida obedecendo a meus pais. Se eu tiver um filho, vou passar os demais dias da minha vida obedecendo a meu filho. Isso aqui fica claro, é inversão de papéis. A criança é a autoridade e o pai e a mãe obedecem. Acho que a observação dela fez sentido. Olha. De fato, as relações entre pais e filhos mudaram e hoje nós estamos exatamente no meio dessa transição. Olha. Enfim, é complicado, né? Eu falei para vocês nos últimos dias sobre a teoria de Piaget, que ele vai dividir a criança em várias etapas, né, de maturação. Daí, quando chega aos 11 anos, tem uma etapa que ele fala, que eu acho que é da abstração, que fala sobre critérios e disciplina. É uma idade que eu me lembro em que parece que aflora, pelo menos em mim que eu me lembro, começou a aflorar a tal da criatividade, né? Principalmente em mim que sou artista, escritora. Então, é normal, e eu entendo, que com essa idade, 11, 12, 13 anos, o adolescente, ele traga novos critérios, né? E uma nova forma de fazer as coisas. Mas quando eu disse isso, e toda vez que eu trago isso, não tem nada a ver com valores. Eu não mexo nos valores. O valor é o chão, é a base. Eu não quero que ele trema, sabe? Eu não quero viver num lugar instável. É o que dá estabilidade. Pelo menos para mim, eu acho que é o que dá estabilidade para as pessoas. Então, não, o valor ele não tem data de validade. O que muitas vezes as novas gerações vão trazer são em relação aos processos,
novas formas de fazer e de olhar, novos paradigmas, mas isso sem mexer nos valores. Não sei se você me entende. Aqui ele fala, que vê sobre, conheci pais que pregavam lindos sermões, porém suas atitudes os contradiziam. As crianças crescem e os pais estão até hoje tentando entender onde erraram, como se aquilo que eles pregavam e não praticavam tivesse que ser interiorizado pelos filhos. Educação é exemplo. Por mais que as coisas evoluam, há algo que permanecerá: a repetição de padrões aprendidos na infância dentro de casa. Lembre-se, seu filho não te escuta, mas te imita. Seu filho não te escuta, mas te imita. E isso eu concordo com ele. Concordo com ele. Mas a criança, ela não pode ser colocada na posição de autoridade, que não é. Ela traz algo novo em si. Eu não acredito que as crianças, que as pessoas são vazias. Eu não acho que os fetos são vazios. Eles têm sentimentos, eles têm uma missão, eles têm algo novo a trazer. Então, eles não são um lugar vazio em que a gente vai colocando as nossas teorias, aquilo em que a gente acredita dentro deles. Eles têm algo, há uma troca. Sabe? Eu lembro, desde quando eu comecei a achar que eu estava grávida, essa troca já existia no nível espiritual. Às vezes eu olhava para mim e me via assim, como eu era tão bonita. Mas era uma frase, era um sentimento, não de mim para mim, de autoafirmação. Como muitas vezes a gente, mulher, se olha no espelho, né? Os homens também fazem isso. Nossa, como que eu tô bonita. Não. Eu sentia que vinha de um filho para mim, que era minha filha, que estava dentro de mim já. Eu lembro da primeira vez que eu senti a companhia dela. Eu estava no ônibus. Acho que ela era um embrião ainda. Nem feto não era ainda. Eu estava bem magrinha. E esse dia, eu sempre me lembro, eu em pé no ônibus, tinha acabado de entrar, ou eu já estava para descer, enfim, não sei. Eu estava no ônibus e eu senti essa presença. Eu já falei algumas vezes aqui sobre isso. Eu senti que eu estava sendo acompanhada. E era pela minha filha. Eu lembro que uma vez eu vi um relato de que uma pessoa que teve um estado de quase morte e disse que se viu como feto acompanhando a mãe grávida. Só que eu não fui influenciada por esse relato, porque essa sensação que eu tive foi antes de eu assistir esse relato, entendeu? Então, a criança, ela não é vazia, há uma troca ali. O feto não é vazio, o embrião. E ele nasce, você é autoridade, você vai ensinar as coisas para ele. E vai aprender também com ele.
com essa criança. Agora os valores são imutáveis. Não dá para generalizar, né? Eu não falei, né, que eu sou Melissa, sou cristã. E eu tenho que falar daquilo que eu acredito e sei que é real. Só tem um medo que a gente possa ter sobre os nossos filhos. Que eles percam a salvação deles. É o único medo. Não é que eles façam cara feia, sabe? Minha filha já fez cara feia várias vezes pra mim. Eu lembro que no início, quando ela falava alguma coisa, e às vezes ela já fez isso muitas vezes, bem pequenininha, que eu sentia que era pra me magoar mesmo, e eu chorava, sabe? E depois ela falava, não, mamãe, eu gosto da mamãe, eu amo a mamãe sim. Mas nossa, aquilo me afetava tanto, até que um dia eu falei comigo mesma, nunca mais eu vou me afetar com isso. Porque os filhos machucam a gente, e às vezes de propósito, como uma forma de manipulação. E no início, nossa, dói muito. Dói demais, porque você sabe o quanto de esforço você fez. Quantas coisas você deixou, sabe? Enfim, da dedicação, enfim. E às vezes a ingratidão, nossa. Mas até que um dia eu falei que nunca mais ia ser afetada, sabe? E esses pais, eles decidem ao contrário. Quando a criança fala alguma coisa, eu não gosto mais de você. Minha filha já falou várias vezes, né? Como forma de manipulação. E aí, quando ela viu que não funcionava, ela parou de fazer isso. Agora, esses pais que colocam o filho como autoridade, a criança vai fazer para sempre isso. Vai manipular mesmo. Então, o único medo que a gente pode ter de fato é que o filho da gente perca a salvação. Então é melhor que nós sejamos rígidos, que a gente, sabe, do que eles apanhem aí fora com suas próprias escolhas erradas. É assim que eu penso. É estranho isso, né? Mas a gente pensa às vezes, por exemplo, que a criança ela não tem noção, ela é completamente ingênua. Não. Pequenininha, ela já tem noção que ela tem poder sobre você. Então, a partir do momento que ela começa, diz que desde bebezinho, né, a criança já percebe que tem o poder sobre os pais, através do choro, da manha. E quando a criança começa a formar frases, ela começa já a usar muitas vezes de manipulação. Para conseguir o que quer, enfim. Às vezes, sem ter noção, né, igual quando eu chorava por minha filha dizer
ai, não gosto de você, não... Enfim, ela falava umas coisas e ela tão pequenininha, ela não tinha noção, né? Talvez do tanto que estava me magoando. Mas se eu deixasse que aquilo me atingisse e passasse, como diz o autor desse livro, Coração de Padrasto, a fazer tudo o que minha filha queria para, sabe, para validar ela, mesmo naquilo que estivesse errado, ela estaria fazendo até hoje, né? E a criança, ela vai tentando, né? Não só a criança, os adultos também fazem isso, né? Aliás, eu acho que perceber isso, que a minha filha, por exemplo, uma criança, não ia ser toda fofinha o tempo inteiro, não ia ser um mini Jesus, sabe assim? Que às vezes ia ter que ia refletir no comportamento, às vezes, que eu falo, uma certa sombra, né? Por exemplo, egoísmo, uma certa crueldade, coisas que a gente não imagina na criança. A criança é pura luz, a criança é só bondade, a criança é só doçura, é só fofura. Não é assim, sabe? Eu acho que lidar com isso, para mim, foi bem difícil. Isso me causou, eu lembro, que um certo caos por bastante tempo. Então, toda vez que a minha filha falava algumas coisas para mim, eu só fazia chorar. Às vezes eu perdi o dia inteiro mal, sabe assim? Me sentindo péssima. E eu pensava assim, nossa, tão pequenininha, aí eu uma adulta, velha já, digamos, né? Fui mãe tava com 38 e atingida assim, sabe, de ficar porque a gente tem uma visão muito idealista, né? As crianças, elas vêm, elas nascem, né? Elas têm algo que eu acredito, como eu disse, não são vazias, algo a fazer, uma missão, mas elas são fracas também, né? Então, elas não acertam o tempo inteiro. A gente vê a criança como pura luz, pura bondade, pura doçura e, por exemplo, parece que virou adolescente, a gente vê como capetinha, né? Que é a fase, e o adulto é o ser maduro. Todas essas coisas têm caído no meu conceito, que não é assim. A gente está o tempo inteiro oscilando entre a luz e a escuridão, entre a luz e a escuridão. A Terra é isso. Todas as faixas etárias. E quer ver outra faixa etária também que é vista como pura luz, fofura, doçura? É o idoso. Não é assim. Não é todo mundo bonzinho, sabe? Ai, que aprendeu na vida, sofreu e agora... Não é todo mundo. Então, todas as faixas etárias, em todo o tempo, a gente está
oscilando entre a luz e a escuridão, entre a luz e a escuridão. Não tem uma faixa etária que é pura luz, fofura, docinho. Às vezes pode ser por fora, é a aparência nossa de doçura. Né? A criança tem a aparência, eles são lindos, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado com essas visões, sabe? Ou então tem uma visão que é a visão extremamente negativa, por exemplo, das crianças, dos fetos, que são frutos de violência, de estupro, né? Que são filhos de monstros, então são monstrinhos. Não. As crianças trazem algo à parte do pai e da mãe. Eles têm a própria missão deles. E não importa se o pai é um assassino, é um estuprador, um ladrão, o que ele for, a missão da criança é a parte. Nem todo mundo obedece ao sangue. Nem sempre a gente vai se achar parecido com alguém que é do mesmo sangue. Quer ver uma coisa que eu de vez em quando eu faço? Que é, às vezes, um pouco esse problema de ser pai e mãe tarde, né? Tem coisas que não é para eu perguntar para minha filha o que ela quer. Eu já sei, né? Onde ela tem que vir, sentar, comer, né? Servir o prato dela, vai comer isso, isso, isso. Mas só que, mesmo sabendo o que deve ser feito naquele momento, eu vou e pergunto para ela. E aí abre brecha para um conflito. Porque, por exemplo, se é a hora do almoço, eu pergunto para ela, filha, o que você quer comer? É claro que ela vai querer, eu quero comer chocolate, eu quero comer um bombom, eu quero comer um docinho. E eu já sei o que deve ser feito naquele momento. Mas eu vou e pergunto, que parece, muitas vezes eu me coloquei assim, nessa posição de estar servindo a minha filha. Como se eu fosse sei lá, a empregada, a babá dela, e ela, exatamente isso que Deus está me falando. Como se ela tivesse essa posição de autoridade, que é o que esse livro do padrasto fala. Só que a gente faz essas coisas sem perceber. Porque a gente ama muito, a gente quer agradar, a gente quer escutar, sabe? Enfim, então assim, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Teve um dia que a minha filha falou assim pra mim, mamãe, eu não sou mais sua amiga. E aí, eu percebi que eu estava me colocando como amiga dela. Eu não estava me colocando como autoridade. Muitas vezes eu falho nessa questão. E a culpa é minha. E eu falei, filha, eu não sou sua amiguinha. Eu sou sua mãe. Eu sou sua autoridade. Eu posso ser sua amiga, mas antes sou sua mãe. Só que eu levo ela a pensar que eu sou amiga dela, né? Às vezes pela falta de pulso, né? Enfim, queria trazer isso para vocês. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.